Bom dia, meus amados irmãos. Estamos de volta com a nossa programação do Momento com Cristo. Creio que agora vai dar tudo certo, meus irmãos. Amém? Até porque a gente não fazemos a obra de Deus por dinheiro, né? A gente faz por amor, a gente faz pelo que Cristo já fez por nós, né? Naquela cruz. Mas estamos de volta aqui. Pastor Amil tem estado muito ocupado no serviço, né? E muito trabalho, estudo também. E às vezes não dá tempo de a gente poder fazer o vídeo, meus amados. Mas estamos aqui, só que tem uma coisa, eu estou orando, buscando a Deus da mesma forma, amém? Mas hoje eu quero compartilhar algo poderosíssimo para a nossa vida. João capítulo 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. O que nós aprendemos com esta passagem? Primeira coisa, Jesus, quando ele vai para um templo, ele já vai para o templo com o propósito de ensinar. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, conforme eu até ministrei no culto, é que as pessoas vinham ter com Jesus. O problema de muita gente é, como eu sempre digo, as pessoas acham que Deus é bom, misericordioso, tão bom, mas tão bonzinho, que as pessoas podem viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, que o Senhor está aceitando tudo. Por que eu digo isso? As pessoas vinham ter com Jesus. Hoje as pessoas não querem tomar atitude para ir até o Senhor. Eu não falo de ir para um templo, de ir para uma igreja, mas eu falo de buscar a Jesus em oração. São poucas pessoas que têm buscado. E você pode perceber que naquela época sempre vinha uma multidão atrás de Jesus, o povo vinha ter com ele no templo, as pessoas vinham até ele. Lembra, irmão? Se você for olhar para a Bíblia, é assim. Não é Jesus que vai até você, não. É você que tem que vir até Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continuou o mesmo. Somos nós, seres humanos, que mudamos. E uma atitude que nós devemos ter é de buscar Jesus em oração todos os dias. E ele tem ensinamento para nós. Você tem que buscar a leitura bíblica todo dia. Nós devemos fazer isso, eu me incluo nessa. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E disseram para Jesus: olha, mestre, Moisés disse que nós temos que apedrejar, está escrito na lei, Deuteronômio aí, como eu marquei aqui, ó, 22, versículo 24. Está escrito, ambos, mas eles trouxeram só a mulher. Olhando para o texto e o contexto disso tudo, Jesus não vai nos ensinar somente que nós não devemos acusar ninguém, apontar ninguém. Mas o maior ensinamento aqui desse texto inteiro é que nós não fomos chamados para acusar e para apontar pecado de ninguém. Nós fomos chamados para ensinar. Nós não fomos chamados para atacar pedra em ninguém. Nós fomos chamados para reconhecer que também somos falhos. Para reconhecer que somos pecadores e precisamos do Senhor Jesus. Pode perceber quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, todo mundo foi saindo fora, largando a sua pedrinha de lado. Então todos tinham os seus erros, eu tenho os meus erros, você tem os seus erros, nós temos os nossos erros. Mas como a palavra nos ensina, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. E como diz o próprio João, o apóstolo João, que Cristo, se alguém pecar, ele é o nosso advogado. Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O problema não é você pecar. O problema é você estar longe de Jesus vivendo no pecado. Por quê? Essa mulher estava no pecado, mas quando ela é trazida a Jesus, mesmo que foi vergonhoso, mesmo que para ela, quem sabe, foi o pior dia da vida dela, mesmo que para ela foi muito difícil passar aquele carão todo, aquela dificuldade toda, aquela coisa toda ali, irmão, para aquela mulher era a coisa mais horrível do mundo. Mas você pode perceber que se ela não tivesse adulterando, ela não tinha um encontro com Jesus.
Os pecados, os erros, as lambanças, as pisadas na bola que a gente comete muitas das vezes, é para mostrar para nós precisamos de Jesus, irmãos. Ninguém condenou aquela mulher, até porque eu e você não temos poder para condenar ninguém, para apontar ninguém, para julgar ninguém. Você pode perceber, irmão, você pode perceber uma coisa: essas pessoas aqui que trouxeram aquela mulher são pessoas que não saíram de dentro de uma igreja, escriba e fariseu. Eles que trouxeram arrastada aquela mulher. Foram eles. Ela estava adulterando mesmo. Só que o que eu quero ministrar para vocês, o que essas pessoas tinham a ver com a vida dessa mulher, ainda que ela estivesse adulterando. Ah, mas a lei mandava, se pegasse, né? E eles pegaram ela no ato, sim. Entre partes ele estava correto. Só que uma coisa aqui eles deixaram pela metade, que eram os dois que deveriam ser trazidos para apedrejar e trouxeram só a mulher, ou seja, obedecer a palavra de Deus pela metade não vai, aleluia, fazer diferença na vida de ninguém. Uma escolha nós temos que fazer: ou nós somos de Deus por inteiro, ou não somos. Ou nós buscamos obedecer a Cristo totalmente, de todo o nosso coração, ou nós não fazemos nada. Uma coisa ou outra. Eles disseram para Jesus: tu, pois, o que diz sobre essa situação? E de tanto eles insistir, Jesus disse: olha, quem não tem pecado, dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ninguém atirou, porque todos eles cometiam erro, todos eles tinham uma falha, todos eles faziam alguma lambança em vez em quando. Começou pelos mais velhos até os mais novos. Eles deixaram a pedra. Ninguém condenou. E Jesus também disse: eu também não te condeno. Só que ele disse para aquela mulher: vai-te e não peques mais. O que eu aprendo com isso, pastor Hamilton? Que quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos ensinados. Ninguém é mais ignorante. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é transformado, a gente muda. Você pode perceber, Jesus disse: eu não vou te condenar, só que você vai e não vai fazer mais o que você está fazendo. Não peques mais. A pessoa que diz que tem Jesus em sua vida, ela é uma pessoa diferente, uma pessoa mansa, uma pessoa que procura fazer as coisas certas, uma pessoa que procura fazer as coisas corretas, é uma pessoa diferente. Se eu e você dissermos que temos Jesus na nossa vida, nós temos que ser diferentes. Não tem como a pessoa dizer, ela bebe, se embriaga e fala que conhece Jesus e continua se embriagando. É mentira. Uma pessoa que usa droga, que fala que tem um encontro com Jesus, mas continua usando drogas, é mentira. Entre outros pecados que tem. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. Essa passagem nos ensina que nós, seres humanos, nós não temos poder, nem autoridade, e muito menos crédito para julgar alguém, para apontar alguém. Até porque quem tem compromisso com o Senhor não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros. Esses escribas e esses fariseus aqui, se eles tivessem realmente compromisso com a palavra, eles não estavam olhando para a vida dos outros. Primeiro ele estava se consertando. Porque não adianta nós querermos apontar o erro dos outros. Vai ser a mesma coisa daquele ditado que diz: é um sujo falando do mal lavado. Não tem como Jesus disse em Mateus 7, uma pessoa que quer arrancar o cisco do olho da outra, carregando uma trave. Para a gente querer ser, a gente primeiro, na verdade, para a gente querer fazer alguma coisa, a gente primeiro tem que ser. Como assim, pastor Hamilton? Se você quer pregar, ensinar, primeiro você tem que mostrar que aquilo que você prega, que você está ensinando, você está vivendo. Para você tentar apontar alguém, primeiro você tem que se consertar. Para você apontar o erro dos outros, primeiro conserte os seus erros. Como, pastor Hamilton? Eu vou consertar com Jesus. Ele é, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você pode perceber que aqui estava rolando um culto.
Diante daquela situação toda, esses camaradas vão até atrapalhar o culto. E presta atenção, neste culto tinha muita gente com pedra na mão, o texto diz, né? Para apedrejar a mulher. Só que os homens estavam com pedra na mão, mas Jesus estava com a palavra. E a palavra de Deus, ela vem, não é para ensinar a tacar pedra nos outros, mas sim para ensinar a não julgar, a não matar, a não destruir, mas sim dar vida. Porque nesse culto, aqui estava Jesus ensinando. E no culto onde tem Jesus, não tem pedra, vai ter o pão, porque Jesus é o pão da vida. No culto onde tem Jesus, não tem condenação, tem salvação. Não tem acusação, tem justificação. No culto onde tem Jesus, aleluia, não tem engano, tem ensino verdadeiro da palavra. No culto onde tem Jesus, não são homens que dão a última palavra, mas é Jesus que dá a última palavra. Porque eles levaram aquela mulher e disseram a Moisés, diz isso, mas tu que dizes? A última palavra sempre vai vir do Senhor para a tua vida. Você pode guardar isso no teu coração? Então, se médico, advogado, juiz falar alguma coisa, não fique preocupado não. Jesus é Ele quem vai se encarregar de decretar a tua história. Amém? Até porque ele estava escrevendo no chão. Com certeza, ele estava escrevendo uma nova história. Com certeza, esse gesto simbólico de Jesus escrevendo no chão, era escrevendo algo. Era escrevendo sobre, eu quero acreditar que era sobre uma nova vida para aquela mulher. Porque Jesus se importa com as pessoas. Você sabia disso? Jesus se importa comigo, se importa com você. Nós que muitas das vezes deixamos ele de lado. Mas ele não é assim. Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, ele se importa com aquele que vai a ele. E se a nossa vida é dele, ele se importa com nós. Amém? Onde tem Jesus, irmão, o ambiente é diferente. Há mudança de vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática o que aprendemos aqui nesta manhã. A vencermos, ó Papai querido, essas lutas que nós temos no dia a dia, a nos consertarmos a cada dia mais, andarmos em santidade, ó Pai, e que o nosso desejo seja para com o Senhor, Papai querido. Que as nossas vontades carnais sejam repreendidas, que o Teu Espírito Santo não só habite, mas nos direcione, nos guie, Papai. Papai, guarda a vida dessa pessoa, Senhor Deus de poder e glória, esta pessoa que me ouve nesta manhã de segunda-feira. Ó Deus, cuida dela, cuida do casamento, cuida dos filhos, das filhas, da parentela, dos negócios, da empresa, do emprego, lá no trabalho, ó Pai, na estrada, Papai querido, aonde quer que essa pessoa estiver agora, Senhor, em casa, viajando ou no trabalho, mas toca nela em nome de Jesus. Se ela, a área a qual ela precisa mais de um socorro, ó Pai, eu sei que o Senhor pode socorrer, Senhor. Também coloco diante do Senhor todos os pedidos de oração, os nomes que são colocados para oração também. Pai, eu coloco na Tua mão agora. A última palavra em tudo vem do Senhor. O Senhor, aleluia, julgou a causa dessa mulher. O Senhor, Papai, mostrou para aqueles homens, ó Pai, que eles também tinham defeitos, ó Papai querido. O Senhor é aquele que nos mostra, Papai. O Senhor é aquele que nos revela o quão falho nós somos através da Sua palavra, porque a Tua palavra nos ensina o que é certo, o que é correto. A Tua palavra revela que nós estamos errados, ó Pai, mas a Tua palavra também nos revela que temos chances de salvação e que a salvação vem do Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus, nos socorre e tem de misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, nos conserte, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Não esquece de deixar o teu pedido de oração, o nome para oração,
Amém? Não esquece também de deixar like e compartilhar. Amém? Assim você me ajuda a propagar. Eu prego aqui, você compartilha aí. E aqui a gente vai se empolgando mais também a fazer o programa Momento com Cristo. Amém? Pastor, eu quero ajudar esta obra, eu quero ajudar o pastor. Leia a descrição desse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que você não é obrigada a ajudar. Somente a tua companhia aqui, já para mim, já é uma bênção. E que Deus te abençoe.